aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, a nova semana se inicia com mais um dossiê eletrizante. Mas, antes de falarmos sobre o assunto principal, vamos abrir o vídeo hoje comentando sobre as manifestações de ontem. Na verdade, tem duas notícias bem rapidinhas. Uma delas fala sobre o Lula, que diz que ele já decidiu quem ele vai indicar para a PGR e para o Supremo. E a outra notícia envolve a delação do Cid. Então, isso é bem interessante. Aí sim, vamos falar das manifestações. Na verdade, eu quero trazer para vocês a repercussão. Teve algumas coisinhas que me chamaram a atenção. Posso até falar de forma positiva, ou no mínimo que me deixaram, com alguns questionamentos. E nesse tema, tem uma nota interessante que foi publicada na Veja, é um artigo de opinião, uma análise, onde a Veja está questionando o consórcio brasileiro. E diz que, inclusive, é uma coisa que a Argentina poderia ensinar para o Brasil no âmbito da democracia. E isso nos conecta com o segundo tema. Vamos falar muito rapidamente sobre a visita da ministra das Relações Exteriores, a chanceler que o Milei já escolheu. Ela veio ao Brasil, veio entregar inclusive um convite para o Lula, convidando o Lula para ir para a posse, etc. e tudo mais. E eu quero falar algumas coisinhas que nos conectam, enfim, com o dossiê daqueles onde fazemos uma pequena viagem ao passado. Talvez a gente volte até os anos 70, anos 90, tem algumas coisinhas interessantes, algumas matérias antigas. E eu quero falar sobre o desgoverno. Falar o Lula, passado, presente e futuro, o que eles estão planejando. E circulou um vídeo nas redes sociais nos últimos dias sobre o José Disseu, que muita gente ficou presa na parte eleitoral. Que o Disseu fala que a esquerda pode tomar um tranco da direita. Só que ele falou muito mais coisas. E a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar e organizar. Vem comigo que tá demais. E o quarto e último tema eu duvido que a gente vai comentar, mas envolve os fracassos da política econômica da Haddad. E vejam só, bem rapidinho. Robson Boni, Radar, Veja. Está muito difícil comprovar as declarações de Mauro Cid. Está difícil comprovar as declarações de Mauro Cid em sua delação. Tá difícil. Por quê? Ele fala assim, há algumas semanas, o subprocurador, o Carlos Frederico, ele foi entrevistado pela Veja, responsável na PGR pelas investigações derivadas da delação de Mauro Cid. Ele escancarou uma dura realidade para os investigadores. Uma coisa foi ter conseguido que o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro contasse histórias comprometedoras do chefe numa delação. Outra, bem diferente, é reunir provas para confirmar o que foi dito pelo Cid. Até o momento, no entanto, esse trabalho não logrou grandes resultados. Bolsonaro pode comprar o peru de Natal e comemorar. Está difícil comprovar as declarações de Mauro Cid em sua delação com a Polícia Federal. Ou talvez o que o Cid falou não aconteceu. Também tem essa possibilidade, E aí você não consegue provar o que não existiu. A observar, achei interessante, foi publicado pela Veja. Não custa, a gente comentar. Mas vamos lá. Outra notícia bem rápida. Foi publicado no final da noite de ontem. O Lula tá para viajar, então possivelmente ele vai anunciar exatamente porque ele não vai esperar ele voltar para o Brasil para poder anunciar, deve anunciar hoje. Flávio Dino para o Supremo e o Paulo Gonet para a PGR. Quando teve inclusive a discussão da PEC, saiu uma nota na Veja falando que teve lá aquele jantar, E os presentes no jantar, eles preferiam o Dino do que o Messias. A indicação do Dino do que o Messias, e há muito tempo as pessoas que estavam no jantar, os inomináveis, eles meio que já vinham fazendo campanha para o Gonet. E tá aí. Essa nota aqui é boa, porque vai ter muito isentão reclamando, vai ter muito isentão questionando esta nomeação, e é um momento, que os isentões deveriam fazer, no mínimo, uma autocrítica. Se qualquer outro candidato tivesse vencido as eleições de 2022, eu acho que jamais o Flávio Dino teria alguma chance de ser indicado para a Suprema Corte. Então, isso deu uma grande vitória do Nando Moura. Sem o Nando Moura, sem o MBL, Flávio Dino jamais estaria chegando onde ele pode chegar. Então, parabéns, garotos. Chico Linguiça, essa daí é sua. Pode matar no peito e se gabar. Vocês conseguiram. Foi a campanha de vocês, Foi pouquinho a diferença. Vocês pregaram o voto nulo, fizeram campanha contra, difamaram, perseguiram a direita. Agora tá aí, E todo mundo
todo mundo vai ver o que vai ser o Brasil aí em um futuro bem próximo. Mas vamos lá. Vamos falar das manifestações. Tentando sair, eu vou trazer muito rapidamente só a nota da UOL e a Globo, que eles passaram do ponto, né? Falando, a UOL falou que tinha cerca de 1.000 pessoas. A Veja também foi nessa linha. A Veja não falou nem 1.000, a Veja falou de centenas. Mas enfim, o que eu vi de interessante? Eu sei que vocês viram, vocês já devem ter visto os discursos, não vou ficar dando play e replay nessas coisas. Só que eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção sobre a repercussão, sobre as manifestações em si. Eu acho que o Ramagem, se ele fez de propósito ou não faço ideia. Mas ele escreve assim, ó. Como toda a última década, de forma ordeira e pacífica, patriotas voltando a defender liberdade e justiça. Parabéns a todos por não desistir do futuro do Brasil. O povo de volta às ruas buscando a verdadeira democracia. Esse de volta às ruas, eu acho que é um dos grandes pontos. Você vê que desde o 8 de janeiro, todo mundo olhando assim, né? Ih, rapaz, complicado, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E eu acho que as manifestações de ontem, como foi de boa, tranquilo, tudo nos conformes, eu acho que pode dar, né? Sei lá, mais base, mais alicerces, tirar um pouco de alguns temores e fazer com que as pessoas voltem a se manifestar. Não é porque as pessoas foram pra rua se manifestar que o Brasil vai ser salvo, mas querendo ou não, uma certa pressão política, né? São recados que passa, mostra que o bolsonarismo segue engajado, até porque ontem, durante a manifestação, o pessoal falou, né? Volta a Bolsonaro. Enfim. Outra coisa que não tem como deixar de falar, mas você com certeza já deve ter visto, foi essas postagens aqui, ó. Cerca de 1.000 bolsonaristas fazem neste domingo o ato na Paulista. Aí, a Globo, com base na ciência, né, pesquisadores da USP, falam que foram 13.000. Pô, de cerca de 1.000, né, algo em torno de 1.000, não pode ser 2.000, é cerca de 1.000, para 13.000 já é absurdo. Já é absurdo. E se você olha aqui para a imagem do Ramagem, eu fico até perguntando, será que foi só 13.000? Enfim, eu não vou entrar nessa matemática, mas com certeza tem alguém mentindo. Ou o UOL ou o Globo. Qual dos dois? Não sei. Não tem como os dois estarem falando a verdade. A UOL não se desculpou em nenhum momento, a UOL não falou mais nada e ficou por isso mesmo. Outras pessoas nas redes sociais, como Reinaldo Azevedo, Guga Noblat, também vieram e flopou 1.000 pessoas, etc, tudo mais. Então assim, não é jornalismo, né? É qualquer outra coisa, é só militância. Teve outra coisa que também o pessoal ficou se questionando. A Globo postou essa notícia dos 13.000 com aquela imagem à esquerda, onde tem vários pontinhos azuis. E aí quando você olha à direita, você vê ali, né, o verde e amarelo. E é o que? O pessoal falou, como a Globo manipula a imagem para desassociar o amarelo dos patriotas. Alteraram o amarelo pela cor complementar, que é o azul. Revertendo, voltamos até a cor original. O pessoal botou algum programa de edição, sei lá, um Photoshop da vida, mudou a matiz de cores e você tem a foto original. Aí você fica se perguntando, né, para que a Globo faz isso? Para que a Globo faz isso? Por que a Globo coloca o azul? Sei lá, o pessoal imagina que é o PSDB, as cores do Partido Novo, que agora mudou também. Não faz sentido, né? Mas, conhecendo a Globo, é isso aí. Agora, também conhecendo o consórcio, teve algumas coisas que me chamaram a atenção. Grande parte da imprensa repercutiu de forma, assim, para os padrões da imprensa. Vocês conhecem o consórcio? Dá para falar que foi uma surpresa relativamente positiva. Foram minimamente honestos, não 100%, minimamente. Vocês vão ver, ó. Bolsonaristas fazem ato na Paulista após a morte de preso na Papuda. Essa manchete realmente é real. Manifestantes, já tá no subtítulo, eu nem grifei, fizeram críticas. Eu falei, o quê? Peraí, a turma da direita fizeram críticas e manifestantes não são, sei lá, golpistas, não são democráticos, eles não fizeram ataques, foi crítica. O que foi que aconteceu, hein? Alguém me acorda porque
Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu falei, pô, deve ser uma coincidência, né? Eu falei, sei lá, quem escreveu essa redação, deve ter sido estagiário no domingo. Mas tá ali, ó, bolsonaristas realizam uma manifestação neste domingo, na Vida Paulista, para homenagear o Clériston Pereira da Cunha. Aí bota, né? Centenas de pessoas. Pô, não foram centenas, né? Foi no mínimo milhares. Mas é o que eu falei. Minimamente honesta. Só que no final ele reforça, ó. Os manifestantes, no entanto, usaram a oportunidade para fazer críticas ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal. Vocês que conhecem o consórcio sabem, a direita nunca critica. A direita sempre ataca. No mínimo é ataca, né? Quando são ataques golpistas. Aí eu fui ler os outros jornais. Folha de São Paulo, a mesma coisa. Bolsonaristas fazem ato em frente ao MASP em homenagem a réu morto na Papuda. Eu falei, nossa, estão relatando o que aconteceu. No subtítulo também, entoaram críticas. Eu falei, não foi ataque. Manifestantes entoaram críticas. Fiquei pensando, né? Será que o amor do consórcio com Lula acabou? Será que o consórcio tá botando lenha na fogueira contra o Lula? Já tá meio de saco cheio, né? Dá uma enquadrada no Lula. A Globo não. A matéria da Globo é ataques. Eu nem trouxe a da Globo pra não dar moral. E a CNN também na mesma linha. Ó. Bolsonaristas fazem protesto em São Paulo pela morte do Clériston. Manifestantes participam de um ato neste domingo para homenagear o Clériston e todo o consórcio falou sobre isso. Ninguém falou o seguinte, não, os bolsonaristas estão numa manifestação antidemocrática, golpista e blá blá blá, derrocar a democracia. Não. Graças a Deus, né, deram destaque à verdadeira motivação. Este foi o motivo que fez as pessoas irem às ruas. Aí conta aí do Clériston, o que aconteceu. A nota, inclusive, informa que ele estava preso 80 dias e a PGR já havia manifestado a favor da soltura por conta do estado de saúde do réu. Personalidades políticas da direita e representantes religiosos fizeram críticas. Eu nem grifei, ó. Personalidades políticas da direita. Não foi da extrema direita. Tô até ficando mal acostumado. Achei estranho. Isso, para quem lê jornal todo dia, não usar extrema-direita, ultradireita, né? Ultraconservadores. Fala de direita e fala de críticas. Tem alguma coisa aí. Ao observar o comportamento da imprensa nas próximas semanas, principalmente ao se referir a qualquer coisa ligada à direita e como ela vai tratar o governo Lula. Mas vamos lá. No final da tarde, Bolsonaro fez esse tweet. Em nome do líder Pastor Malafaia, cumprimento a todos que participaram da belíssima manifestação pela democracia, bem como pela homenagem ao inesquecível Clériston Pereira da Cunha. O Estado Democrático de Direito não se garante com palavras vazias, medidas de força ou arbitrariedades, mas por atos e gestos de respeito à Constituição, às leis, à família e à vida. O dia de hoje nos traz a memória do Clésão, que vive entre nós, e nos encoraja a lutar cada vez mais por honestidade, patriotismo, verdade e liberdade. E aí, gente, a turma da Globo começa o dia ontem com esta nota. Bolsonaro perdeu, mas democracia continua sob ameaça, dizem pesquisadores. Toda hora um novo especialista para falar dos problemas. Aí você vai dar uma olhada e até conecta com o que eu estava tratando com vocês no dossiê de ontem, que eu trago informações, relembro narrativas que foram criadas para atacar a direita, falar que existia algum tipo de esquema sombrio, na verdade não existia nada. Aí fala o seguinte, ó, existe uma anistia em curso. Não é como a de 79, mas é uma anistia disfarçada, disse o professor Conrado Ubner Mendes. Para ele, o país está demorando demais para identificar e punir os peixes grandes que financiaram e comandaram a engrenagem golpista. Será que talvez não existam peixes grandes? Será que talvez as pessoas se manifestaram simplesmente porque elas queriam se manifestar? Será que essas pessoas não estão tentando enxergar o mundo pela ótica da esquerda, que eles fazem parte, que sempre tem algum bilionário promovendo cursos, pagando bolsas, financiando ações? E será que eles estão tentando transpor esta realidade para a direita? Sendo que na direita é a tia do Zap?
É o tio do churrasco? É o cidadão comum? Mas essa é a narrativa. É o tempo todo. É o tempo todo. Engrenagem golpista. Cara. Desde 2020, gente. Desde, na verdade, 2019, com a CPMI das fake news. Até onde essa turma está disposta a ir para perseguir um grupo político que tem quase 60 milhões de votos? Talvez tenha, sei lá. Enfim. Mas vamos continuar. Aí, por outro lado, isso daqui não é ameaça à democracia. Para a Globo, não. Manifestantes invadem prédio do Ministério da Saúde em São Paulo. Integrantes da Frente de Luta por Moradia invadiram e ocuparam um prédio do Ministério da Saúde na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, na noite deste sábado. Será que foi... Eu não sei, né? Será que o pessoal conhece o Boulos? Será que eles nutrem algum tipo de simpatia pelo Boulos? E isso daqui é democrático. Daqui a turma não classifica, né, com golpe. Não, isso é de boa. Problemas são as tier do Zap. Mas vamos lá. Aí, como eu disse para vocês, esse texto aqui foi publicado na Veja, né, pelo Fernando Schuller. As lições da Argentina. O risco à democracia virou narrativa de marketing político. É exatamente, né? A democracia continua sob ameaça, continua sob risco. É exatamente o que a Rede Globo está vendendo. Muita gente tentou associar Milei à ideia da antipolítica. O que se viu ao final foi o oposto. Designar o adversário como inimigo da democracia equivale a retirar dele um sentido de legitimidade. É o que a Globo faz com Bolsonaro. Na prática, significa negar um princípio elementar da vida política, a capacidade de aceitar os contrários. A Globo não aceita, o consórcio não aceita, o PT não aceita. Se a democracia tem dono, perde-se quase tudo de seu sentido fundamental. No Brasil, esta retórica funcionou. Na Argentina, o tiro saiu pela culatra. E por quê? Segundo o Fernando Schuller, a grande imprensa na Argentina não entrou no jogo. Não entrou no jogo. Trataram a retórica do risco à democracia como o que ela era, de fato. Narrativa eleitoral. Não um dado de realidade. O Milei vencer foi fácil. Queria ver o Milei vencer no Brasil. E na Globo. Tendo outros poderes. Porque o Schuller fala sobre isso também, ó. Os juízes não entraram em campo. Vai aí outra lição das eleições argentinas. É possível se fazer uma disputa política dura, sem que o Estado funcione como curador da opinião, sem combater fake news, sem praticar nenhum tipo de censura ou edição dos debates eleitorais. Houve discurso de ódio com um candidato sendo chamado de ladrão, outro sugerindo que seu adversário teria algum problema mental, e uma quantidade respeitável de mentiras. Coisas como espalhar que Milei iria vender as criancinhas e, pasmem, uma montanha de gente criticando o sistema, né? O processo eleitoral, lá a turma criticou. E, enfim, né? Nada disso fez com que a justiça eleitoral interferisse no direito à expressão. O próprio mercado de ideias tratou de diluir esses temas. Cada notícia, o discurso bizarro, foi sugerido pelo contraditório na imprensa, nos debates, nos cafés, nos programas eleitorais. Nenhum juiz falou em desordem informacional, censurou filmes ou sugeriu que os eleitores ordinários não tinham condições de decidir no que acreditar. A democracia argentina nos passou uma lição constrangedora, mas não tenho expectativa de que vamos aprender alguma coisa com isso. Realmente, nutrir expectativa é difícil, né? No Brasil, a turma parece que quer tirar a nossa esperança, mas a gente não desiste, por mais duro que seja. E vamos falar rapidamente da Argentina. Vejam só. No dia de ontem, esta foto foi publicada, teve até uma coletivazinha. Diana Mondino, escolhida pelo Milei como chanceler, ela veio ao Brasil. Ela se encontrou com Mauro Vieira, ela se encontrou com o embaixador argentino no Brasil e o embaixador do Brasil na Argentina também estava presente. E aí a Veja fala um pouco sobre isso, a Globo também, e a gente vai dar um bizu. Milei convida Lula para posse em fala em construção de laços com o Brasil. O Milei enviou carta ao Lula, em que convidou o brasileiro para sua posse e afirmou o desejo de reforçar a relação entre os países. O documento foi entregue pela futura chanceler da Argentina, Diana Mondino, ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
O Milei saiu de críticas extremamente tensas para, não, se o Lula vir, ele vai ser meio que bem-vindo, mais ou menos nesses termos. Agora tá trazendo até convite. Futura chanceler de Milei faz visita secreta a Brasília para se reunir com o ministro de Lula e leva convite para a posse. Aí tá ali, né? A primeira viagem internacional de Mondino foi preparada em segredo nos últimos dias, com o objetivo principal de aparar arestas entre o governo Lula e o governo eleito da Argentina e evitar um retrocesso na relação bilateral a partir da mudança de governo no país vizinho. Ela levou um convite para a posse de Milei. Os dois principais articuladores da viagem foram o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, e o da Argentina do Brasil, Daniel Scioli, que estiveram presentes no encontro. Poucas pessoas souberam com antecipação que Mondino iria a Brasília, em meio a esforços diplomáticos e de colaboradores de Milei para que, além de conseguir uma primeira aproximação entre os dois governos, Lula possa reavaliar sua intenção de não presenciar a posse do Milei. Agora o Milei quer que o Lula vá. Após este encontro, o Mauro Vieira foi fazer uma entrevista coletiva e ele já deu a brecha, já criando a narrativa que, caso o Lula queira ir, já está tudo resolvido, porque ele fala o seguinte: há um tratamento diferente para chefes de Estado e convidados. Diz Mauro Vieira sobre possível presença de Bolsonaro e Lula. Bolsonaro tá... chefe de Estado tem um tratamento diferenciado. Você acha que não já falou sobre isso? Você acha que não, o tema Bolsonaro não rondou aquela conversa? E o Bolsonaro? E se o Bolsonaro for, minha filha? E aí? E aí, como é que vai ser? Não, a gente faz do jeitinho, vamos ser amigos, vamos dar as mãos 1, 2, 3. O que foi dito durante a campanha é uma coisa, o que acontece durante o governo é outra. O próprio Mauro Vieira tá falando, ele já começa a criar as condições. Lula desculpar o Milei falar que não, foi campanha, e todo mundo ficar feliz. O Mauro Vieira, afirmando neste domingo, em referência às críticas feitas pelo Milei ao Lula, né, que é preciso distinguir o que é dito durante uma campanha eleitoral da postura adotada pelo futuro governo. A visita da futura chanceler, segundo fontes diplomáticas, tem como objetivo enviar sinais apaziguadores ao governo brasileiro, depois que Milei, durante a campanha, chamou-la de comunista, corrupto e declarou que não pretende se reunir com o presidente durante seu mandato. Não pretendo, mas agora vem aqui na minha posse. Ah, meu Deus. O que foi dito durante a campanha é uma coisa. O que acontece durante o governo Lula é outra. Eu não sei, como eu disse, se o presidente Lula poderá ir ou não. Ele estará chegando de uma longa visita do exterior e terá a cúpula do Mercosul no Brasil. Eu não tenho resposta, não posso responder. Então, ele já fez um meio de campo, mas tá na mão do Lula. Se o Lula decidir, ele vai. Se não decidir, também não vai. Em uma tentativa de aparar estas, as críticas de Milei, Mondino afirmou neste domingo a jornalistas que é preciso separar Estado de governo e pessoas. Esta foi a fala da chanceler do Milei. Gente, o Milei não ia romper com o Lula. Estava óbvio. Não tem como a Argentina dar um pontapé no Brasil, que é o seu principal parceiro econômico na América do Sul. O Brasil é o principal país da América do Sul. Estava óbvio. Agora, né? Também daquele jeito. Já em um determinado vídeo, certa vez, após eu comentar sobre uma agenda específica do Milei, eu falei o seguinte, eu não tenho dúvidas que o Milei é melhor que o peronista. O peronismo não dá. O peronismo é a turma do Foro de São Paulo. Só que eu rolava assim, eu usava essa frase. Só que, gente, nem tudo que reluz é ouro. Milei tem uns pontos estranhos na sua vida, na sua biografia. Eu falo pra vocês, beleza, torço pelo melhor. Espero que o Brasil consiga extrair dele o que der pra extrair, né? Realmente tirar vantagem do que tiver pra tirar vantagem. Mas não é um cara ainda que eu compro. Não, porque ele falou. Tenho minhas razões pra olhar o Milei com um olhar cético. Cético, esperar pra ver. Como eu sempre digo. Eu sempre acabo lendo muito mais coisas do que eu trago em vídeo. Tenho o meu olhar cético, continuarei tendo um olhar cético para o Milei. Melhor que o peronismo. Melhor que o peronismo, mas não vou abraçá-lo, botar no colo, chamar de meu amor. Calma. Nem tudo, nem tão pouco. Com base nisso, já que a gente começou na agenda internacional,
vamos para o grande ponto. E não conecta, na verdade, com o vídeo de anteontem. Essa é o que eu queria ter comentado no vídeo de anteontem. Não deu tempo. Sabia que não ia dar. Tava no vídeo de ontem também, que seria até um bom complemento. Porque isso aqui ia encaixar no vídeo de ontem. Quando eu termino de falando para vocês no final, é o seguinte. Qual o Brasil que vocês querem? Só um Brasil antipetista? O antipetismo, só ser antipetista já é o suficiente para vocês? Só isso? Qual é a agenda de Brasil que vocês querem? Se amanhã o Lula fala assim, cansei, não quero mais ser presidente, cansei, estou entediado, quero agora só curtir a vida com a Janja. E aí? Qual é a ideia da direita? O que é que a direita quer colocar no papel? Quais são as agendas que nós queremos desenvolver no país? A gente precisa discutir isso. Projeto de país. E eu ia conectar isso, né? Porque a gente termina o vídeo antes falando sobre essa questão do antipetismo. E no vídeo anterior a gente tinha comentado algumas coisinhas da Agenda Verde. Pra gente, aí eu ia começar com esta nota. Que você vê. Haddad critica protecionismo de países ricos e fala em reglobalização sustentável. E eu vou trazer algumas matérias do passado, do presente, né, pra gente falar do futuro, que fala exatamente sobre esses itens. E o Haddad aqui, ele faz alguns acenos e você vê como são as coisas. O que é que se tornou o petismo? E, inclusive, a gente tem que começar a entender o caminho que a direita quer traçar, que é outro ponto que eu venho sempre tentando bater na tecla, que não podemos ficar monotemáticos. Qual é o tema do dia? O tema do dia é, sei lá, a PEC. Então vamos todo mundo falar da PEC. Qual é o tema do dia? Então vamos falar da manifestação. Qual é o tema do dia? CPMI do dia 8. Vamos lá. Tem alguns assuntos que a gente também não pode deixar de lado. Então, se a gente tem uma agenda, se a gente sabe qual é o Brasil que a gente quer construir, toda vez que aparecer algum assunto naquele ano, fala, opa, isso aqui é complicado, viu? Isso daqui vai prejudicar o Brasil. Isso daqui vai dar poderes para a esquerda impor medidas de controle. Medidas que levam ao autoritarismo que eles tantos almejam. Aí tá falando assim, ó. O Haddad criticou nesta quinta a volta do protecionismo adotado por países de economias avançadas em meio a outros problemas internacionais como conflitos e ascensão de regimes extremistas. Mas não é só sobre isso. A questão do protecionismo está muito mais ligado a uma crise econômica, que deu errado. E alguns países cresceram, talvez possa colocar os regimes extremistas, mas eu não acho que o Haddad considera os comunas, aquele país vermelho, como extremista. Mas durante a pandemia, com as quebras de cadeia logística, o conflito que está lá na Ásia, Taiwan, microprocessadores, então falou, opa, peraí, a gente tem que voltar a se reindustrializar. A gente não sabe do dia de amanhã. E aí começa aqueles conceitos, nearshore, friendshoring, greenshoring, que é a sua distância em relação ao centro produtor dos itens. E o Haddad, não, temos que reglobalizar o planeta de novo. Beleza. O chefe da equipe econômica de Lula também afirmou que o Brasil vai propor uma reglobalização sustentável. Isso onde? Durante a presidência do Brasil do G20. Olha o plano, né? Mas vamos ver onde ele quer chegar. Há diversos fatores sobre os quais não temos controle. Conflitos, tensões geopolíticas, ascensão internacional de forças extremistas, crise do multilateralismo com instituições fundamentais como ONU, Banco Mundial, FMI, funcionando muito aquém do que deveriam. O Haddad quer fortalecer todas as instituições globalistas. Será que isso é aleatório? Crise climática, cada vez mais evidente. Olha a preocupação do Haddad. E a volta do protecionismo dos países ricos. Essas medidas verdes que eles estão nos impondo são medidas protecionistas, porque o mercado deles já está altamente preparado, capacitado para continuar produzindo com esse custo. Pequenininho, mas o Brasil não. Eu tenho que implementar 1.001 coisas, 1.001 auditorias, isso, etc. O custo do Brasil já é gigantesco. Não tem como competir, não tem logística, não tem nada. Então é uma medida protecionista. E o Haddad é um descarado. Porque ele critica o protecionismo, mas está ali batendo um pau para a agenda verde. Não estamos numa quadra tranquila da história mundial. Segundo ele,
Esse momento pode servir para mudanças na configuração internacional, em particular no sistema de governança global. Falou que o Brasil vai propor uma reglobalização que será baseada em aspectos sociais e ambientais. Social, ambiental, eu volto a falar de governança, né? Para ser uma reglobalização ESG. Haddad quer impor a agenda verde no planeta. Olha o que ele diz. Quando se fala em resolução da dívida, a principal proposta é que as economias avançadas perdoem os débitos dos países mais pobres em troca de investimentos e de alocação em recursos para lidar com questões climáticas e de segurança alimentar. Haddad está invocando um mecanismo defendido há muitos anos, que é utilizar a dívida para você quitar. Você trocar a dívida por questões ambientais. No vídeo de anteontem, que a gente falava do BNDES, essas medidas, como utilizar os bancos para fazer pressão, para impor agenda, e relembra aquele relatório da inteligência brasileira, falando dos anos 80, que ele mostra as ações, ele cita nominalmente o que aconteceu, qual episódio, qual foi a instituição internacional ou agente internacional que agiu para interferir, para atrapalhar o Brasil. É o que a Haddad está defendendo. E quando eu comentei sobre esse assunto, que foi no mês passado, no dossiê CPI 1989, tinha alguns outros assuntos que nos conectam com essa questão da dívida. Nós comentamos sobre o relatório da CPI da Amazônia, por isso que a CPI 1989, o título daquele vídeo. Aí falava, né, estava lendo o relatório da CPI de 1990, portanto, anterior a Rio 92, Jarbas Passarinho denunciando manobras internacionais voltadas a desmoralizar o Brasil, apontando como par internacional destruidor da Amazônia e, por conseguinte, toda a humanidade, quando me deparei com um trecho perturbador. Samuel Benchimol propõe a moratória ecológica. Samuel Benchimol propõe a moratória ecológica. Consiste em fazer os países industrializados, responsáveis pela emissão, a fazerem pagamento de dólares por tonelada para emitir a atmosfera, basicamente um imposto de carbono. A ideia é, com esses recursos, comprar a dívida externa do terceiro mundo. O que a Haddad está defendendo agora é a medida que está aí, tentando ser implementada pelos globalistas, pelo menos registrado na CPI da Amazônia, que encerrou em 1990, começou em 1989. E quem propunha essa ideia, né, uma das pessoas que propunham, era o Samuel Benchimol, a gente comentou, ele é primo, ele é tio-avô do Guilherme Benchimol. Tio-avô do Guilherme Benchimol da XP. Aí, isso daqui tá em quê? No mês de junho, quando falamos sobre a Eleia Amazônica, e aí você viu o que o Haddad falou, no mês de junho, então você vê assim, não só o Samuel Benchimol falou sobre isso, era uma das pessoas, isso comentou na CPI da Amazônia, mas no mês de junho, nós também já tínhamos comentado sobre esse tema. Aqui é a página 293 do Atlas de junho. Tem duas notícias, Aprovada conversão da dívida. Será que é uma nota sobre converter a dívida em ações ambientais do jeito que o Haddad está propondo? Sim. E a outra, ambientalista chega ao Rio. O que eu escrevi? Como vocês podem ver na matéria do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de maio de 92, a Fundação American Express, em parceria com a The Nature Conservancy, estavam envolvidas na primeira conversão da dívida externa em ações voltadas à preservação do meio ambiente. Vamos dar uma olhada. Tá ali, Aprovada a conversão da dívida. A primeira operação de conversão da dívida externa brasileira para fins ambientais acaba de ser aprovada no valor inicial de 150 mil. Fundação American Express com a The Nature Conservancy. Essa The Nature Conservancy está envolvida em outros escândalos. Está inclusive no relatório da BIM, né, sobre quem estava atrapalhando a construção de Belo Monte. Um relatório de 2011 ou 2009. E a outra nota falava sobre o John Sawhill, que era o presidente, né, da The Nature Conservancy, tá ali,
Considerado um dos maiores defensores da política de conversão da dívida externa em projetos de preservação ambiental, o presidente da The Nature Conservancy, John Sawhill, chega ao Brasil para a abertura da Rio 92 e mantém encontros com autoridades brasileiras. A The Nature Conservancy foi a primeira instituição não governamental a conseguir do governo brasileiro autorização para a conversão de parte da dívida em projetos de proteção à natureza. Um projeto gestado no útero do globalismo. Há mais de 30 anos, eles tentando colocar em prática. O governo Lula agora falou, deixa com a gente. Deixa com a gente. O que mais? Não falta mais nada, né? Eu acho que eu espero de coração que as pessoas já tenham entendido qual agenda o Lula está tentando implementar. O Lula está de joelhos para a agenda globalista. Aí, o Haddad fala de reglobalizar, temos que reglobalizar isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Tá lá a narrativa dele. Mas o que está acontecendo no planeta? Você viu? O Brasil aproveitará as tendências do comércio internacional? Leia o artigo. No cenário de desglobalização, os conceitos de nearshore, friendshore e powershore aumentam. Os países desenvolvidos estão tomando medidas para proteger as suas economias e procurando novos mercados para suas necessidades. E o que é que a Haddad está procurando? Implementar um projeto globalista. O Haddad não liga para o Brasil. O Lula odeia o Brasil. Odeia o Brasil. Odeia o Brasil, gente. Todo mundo ficava preocupado com a ideia do Foro de São Paulo de criar uma nova União Soviética na América Latina. O Lula está propondo algo pior, algo a nível global, para impor medidas de controle para atrapalhar a tua vida. Mas eu pergunto, por que estas ações concretas que estão sendo tomadas pelo governo Lula, elas não sofrem nenhum tipo de resistência? A oposição sequer está comentando sobre isso. São assuntos que não ganham nenhum tipo de engajamento e todo dia tem algo concreto acontecendo. É preciso revalorizar a globalização. Questionado pela esquerda estatista e pela direita nacionalista, o sistema multilateral do comércio ainda é o melhor caminho para um mundo mais seguro, próspero e sustentável. E quem que defende isso também? O Estadão. É o que eu falei para vocês sobre o antipetismo. O Estadão e o Haddad pensam de forma similar. Tanto que o que é que eu mostro para vocês no vídeo de ontem? O Estadão, a Folha de São Paulo e a Cruzoé, eles fazem a mesma narrativa, que sempre atacam o mensageiro, e isso é errado, porque você tem que ver a informação, e que existe um padrão, e que tanto esquerda e direita gostam de atacar, sempre atacam as mulheres. Todas as notas falavam isso, e todas as notas falavam que a esquerda está errada, mas o bolsonarismo é muito pior. E aí eu falava, se a direita fosse se unir com qualquer um que é antipetista, então vamos se unir com o Estadão. Né? Vamos todo mundo fazer a assinatura do Estadão, vamos dar dinheiro pro Estadão, porque o Estadão é antipetista. Vamos se unir com a Folha de São Paulo, a depender, se a Folha ainda não está no nível antipetista, mas é basicamente isso. Aí, a gente comentou sobre isso também. The Economist. O livro Comércio Global ficou no passado. A Economist, The Economist, dizem que é a Bíblia dos neoliberais, da esquerda progressista internacional, da turma woke, a turma que defende toda essa agenda SG de controle, estão lá criticando. Ó. Às vezes, em conflitos, revoluções, mudanças fundamentais chegam fazendo estrondo com mais frequência, porém, elas chegam de mansinho. E é assim a coisa em relação ao que nós estamos chamando de economia patriota. Uma ideologia protecionista com altos subsídios e intervenções pesadas administrada por um Estado ambicioso. Cadeias de fornecimento frágeis, crescentes ameaças à segurança nacional, transição energética e a crise no custo de vida têm exigido ações de governos por uma boa razão. Isso daqui, inclusive, é o que está levando a uma guinada à direita em alguns países. São os políticos de direita falando, irmão, temos que pensar no nosso país em primeiro lugar. Quem tem a melhor frase para resumir isso era o Trump, né? Make America Great Again. Estados Unidos. Gente, a administração Trump, não sei se vocês vão lembrar,
teve diversas medidas, né, protetivas, para proteger o aço, para proteger os empregos lá no Rust Belt e várias outras coisas. E ele tá errado? Ele tá errado de pensar no povo dele? Por isso que eu tô falando. Se o Lula amanhã desistir de ser presidente, qual é a agenda que a direita quer? Qual o futuro que a direita quer para o Brasil? Vai continuar com a transição energética? Não vai continuar? Se não for continuar, vai fazer o quê? Qual o plano? Qual o plano? Aí, a gente vem por dias de hoje. E essa nota aqui, ela se conecta diretamente com o vídeo de anteontem, quando eu mostro para vocês que os bancos estão sempre tentando impor uma agenda. Não qualquer banco. Principalmente os bancos internacionais. No relatório produzido pela inteligência brasileira, no final da década de 80, eles apontavam quais bancos? Tinha lá o FMI, o BID, né, o Banco Mundial. E essa nota fala sobre quê? É preciso investimentos em adaptação para mudanças climáticas, diz economista do Banco Mundial. Banco Mundial, mais uma vez, tentando impor a agenda. Desde os anos 80 se fala nisso. Cornelius Fleischaker afirma que o Brasil não pode mais ter um crescimento baseado em destruição de recursos naturais e precisa corrigir distorções para ampliar a inclusão social e a produtividade. Não vou nem ler o texto ainda. Só isso, ó. O Brasil não pode mais crescer destruindo a mãe Gaia. Será que parece com essa nota de 1972? New York Times diz que o Brasil não pode ser importador de poluição. O New York Times, o editorial, disse ontem que a exemplo norte-americano de industrialização não justifica a posição de certas autoridades brasileiras que desejam transformar seu país no importador de poluição do meio ambiente. O jornal se refere a uma declaração do senhor João Paulo dos Reis Veloso, ministro do Planejamento, que desejava o apoio do Japão para o projeto de uma fábrica de papel, porque o Brasil tem muito lugar para poluir, eles não. Ontem mesmo, o embaixador Araújo Castro rebateu os reparos feitos pelo The New York Times, dizendo, entre outras coisas, que 2/3 da humanidade estão muito mais ameaçadas pela fome e pela pobreza que pela poluição que afeta os países industrializados. Hoje, o Banco Mundial não quer ver o Brasil crescer porque tem que proteger a mãe natureza. Aqui era o mesmo esquema, só que em vez de falar mãe natureza, falava de poluição. Imagina o Brasil de 1972. Tu acha que construir uma fábrica de papel, uma, é motivo suficiente para o maior jornal do... Eu acho que é o maior jornal do planeta, o The New York Times, pelo menos de fama. Acho que não tem nenhum jornal mais famoso do que ele. O jornal mais famoso do planeta escreveu um editorial que, em nome do jornal, atacando a possibilidade do Brasil se desenvolver. Gente, as coisas não mudam. Só que agora você tem um governo que está avançando com essa agenda de destruição nacional. Estão destruindo o Brasil sem resistência nenhuma. Brasil define responsabilidade sobre poluição. Essa nota também é de 72. Aqui era o nosso ministro, o Costa Cavalcante, que foi para Estocolmo 72, reunião da ONU, e peitou a turma e falou: ó, irmão, não vem com esse papo no Brasil, não. Não vem com esse papo. Aqui não. Vocês estão destruindo o planeta. Vocês estão cheios de indústria, muita poluição. Brasil não. Vocês não vão impedir o Brasil de se desenvolver. Tá, Léo? Senhor Costa Cavalcante aproveitou para explicar que o Brasil não tem problemas de poluição como ela é encarada no mundo e fez uma exposição breve das atividades do governo em vários setores. Na época que nós tínhamos pessoas preocupadas com o Brasil, tipo o governo Bolsonaro, que Bolsonaro ia falar: ó, cara, o que está acontecendo é isso. E outra coisa, a Amazônia é nossa, viu? Um discurso soberanista, um discurso patriótico, que não tem. Não tem. O que você tem são pessoas como Haddad, que estão atacando a nação. Aí vamos voltar para a nota. Não, desculpa. Na mesma linha, antes de voltar para a nota, de agosto deste ano, mas segue na mesma linha. The Economist, mais uma vez. Como a América Latina poderia se tornar superpotência das commodities? A nota
falava que a gente estava agora num momento muito oportuno de transição energética e que o Brasil, que o Chile tem que pegar o seu lítio cru, né, bem baratinho, vende baratinho para os europeus, para os americanos, até para os comunas. O Brasil tem que vender, vende baratinho, eles colocarem valor agregado, fazer bateria, carro elétrico, aí vende o carro elétrico de volta pro brasileiro. O Brasil tá pobre e eles ricos. Tanto que ela fala o seguinte, ó: e os governos devem gastar o seu dinheiro com sabedoria. Enquanto os preços estão altos, deveriam guardar parte dos lucros em fundos de emergência aos que possam recorrer para apoiar seus orçamentos quando vier os tempos difíceis, para pagar dívida. O dinheiro que vocês ganharem, guarde para quando vir um colapso, vocês pagarem juros. Vocês pagarem juros pra gente. Em vez de torrar dinheiro tentando construir fábricas de bateria de ponta do zero, os governos deveriam investir no básico para permitir o surgimento de novas indústrias. Educação, saúde, infraestrutura e pesquisa. Vocês não devem se industrializar, né? É o que o cara diz. O Brasil não pode crescer baseado em destruição. Não. Pega o lítio, dá pra gente a preço de banana e tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é que o Brasil não avance. Aí o economista do Banco Mundial, ele fez um estudo sobre o Brasil e a nota é engraçada. O Brasil precisará investir o mais rapidamente possível em políticas de mitigação de efeitos, mudança do clima. Irmão, no Brasil não tem esgoto, as pessoas não têm esgoto em casa e o cara tá... Tudo bem. Cornélios participou da equipe que elaborou o relatório O Brasil do Futuro, rumo à produtividade, inclusão e sustentabilidade. Pessoas que sequer são brasileiras estão criando uma agenda para impor no Brasil, gente. Ele criou um relatório. O Brasil do futuro. Ele quer construir o Brasil do futuro. É aquela história. Na política não tem vácuo. Se a direita não tem uma agenda, tem quem tem. Tem quem tenha uma agenda. E eu acho que essa agenda do Cornélios, né? Pode chamar de corno? Não é de abreviação? Não, Cornélio. Não, vou dar no respeito. Respeito porque eu tô com raiva dele. O estudo faz um exercício de longo prazo com o Brasil, né? Como o Brasil pode chegar daqui a 20 anos, se aproveitando um ciclo virtuoso que precisa ser consolidado agora. Eu gravei essa palavra círculo virtuoso, que vai fazer sentido ali na frente. Aí tem duas perguntas que eu quero mostrar para vocês, ó. Como se houver o movimento do governo pela agenda verde? Eu vejo de forma muito positiva, é fundamental e acho que todo mundo reconhece isso. Tá todo mundo vendo o que eu tá fazendo. Mas acho que o mundo é mais Brasil na questão do clima com a Amazônia, né? Então, Amazônia. E ele fala assim, o que é que motivou esse estudo? Por que o Banco Mundial fez um estudo sobre o Brasil? E olha que resposta engraçadinha. Esse estudo está sendo preparado há mais ou menos 4 anos. Começamos em 2019. Ou seja, o plano deu errado. Chegou no poder um patriota, um soberanista, Jair Messias Bolsonaro, e a agenda deles foi pro buraco. Então só temos que fazer alguma coisa. E eles começaram a construir a agenda para amadurecer, para no dia que tiver oportunidade tentar colocar... Porque com o Bolsonaro não vai avançar. Houve vários pontos de motivação. O Brasil tinha passado por anos bastante difíceis, então a ideia era olhar de forma um pouco mais profunda, ver todos esses desafios estruturais. O que é que aconteceu? O que é que Bolsonaro fez para salvar o Brasil nos últimos 4 anos que a gente precisa desfazer? É basicamente isso. Basicamente isso, ó. Dentro dele a gente deu bastante legados históricos. Deus está vendo, né? Tudo que aconteceu no Brasil, quem sabe nos últimos 100 anos, para ver como é que a gente pode trabalhar e dessa vez a gente vencer, colocar o Brasil de joelhos para nunca mais se levantar. Aí, nesse âmbito, vem a história do Dirceu. Saiu no Metrópolis, né? Disponibilizado no vídeo e tudo mais. Dirceu faz críticas ao governo, ao PT e prevê tranco da direita, que foi o principal ponto que gerou a maior reverberação. As pessoas estão preocupadas só com a fala do aspecto eleitoral do Dirceu, só que falou muito mais coisas. E você vê, ó. José Dirceu está incomodado com a falta de mobilização e organização do partido. Em um encontro da corrente Avante,
uma das alas minoritárias e mais à esquerda da legenda, Dirceu externou críticas ao que tem visto como pontos fracos da sigla e também do governo Lula. Veja parte do discurso em vídeo abaixo. O ex-ministro repreendeu a falta de mobilização do PT para bater mais firme na política de juros do Banco Central e o Dirceu quer mais empenho dos petistas na defesa das pautas ambientais. O Dirceu sabe, o que a esquerda quer é controle. Gente, por que o Maduro está no poder até hoje? Porque o Maduro tem o controle do país. Por que Fidel Castro ficou no poder por tanto tempo? Porque ele controlava o país. Por que o Ortega está no poder até hoje na Nicarágua? Porque ele tem um controle do país. É controle. Através da Agenda Verde. Ele já viu, já entendeu. Ainda criticou o adiamento da eleição, Comando Nacional do PT, de 23 para 2025, classificou as tradicionais manifestações do 1º de maio como um fracasso e lembrou o bom desempenho da direita nas eleições dos conselhos tutelares. Abre aspas. Não sei qual é o problema. Tem medo da militância, do debate, da discussão, da mobilização da militância? Perguntou. Onde se discute isso? Ou não é para discutir fazer de conta que está tudo bem? Ou não se pode discutir mais? Às vezes fica com a sensação de que você começa a discutir um pouco e fica inconveniente, indesejável. Isso daqui ele fala, eu não vou dar play no vídeo porque são 5 minutos. Eu vou mostrar só o final do vídeo. Só que ele fala isso no contexto do debate interno. Para a turma que fala, não dividam a direita. Temos que nos unir. Vocês já viram a esquerda brigando entre si? O Dirceu está criticando quem tem esse comportamento. Tem que discutir. Tem que ver qual é a agenda. Tem que ver quais são os problemas que tá acontecendo e falar, vamos resolver. É dessa forma. Ou vocês acham, gente, que alguém de direita vai votar no PT porque alguém chegou na conclusão que, poxa, a gente precisa desenhar uma agenda melhor. Vou votar no PT agora. Pelo amor de Deus, né? Em seu discurso de pouco mais de 15 minutos, o Dirceu pregou que o PT adote uma perspectiva de médio prazo de 12 anos. O cara tá pensando lá na frente. 12 anos. 12 anos. Na maior parte do tempo, a turma tá pensando em como eleger vereador para 2024 para fazer base para 2026. Para estar com a bancada maior e ter mais fundo partidário. Esses são os políticos profissionais. Não a turma da direita. A turma da direita pensa. Pode não ter um plano, mas a turma da direita tá pensando. Tá pensando no Brasil. Tô falando dos políticos profissionais, né? E às vezes tentam tirar proveito de algumas situações. Só que o Dirceu também falou de uma coisa muito intrigante. Muito intrigante. E que me faz passar pano pro Jair Bolsonaro. Se liga. A Tsuki, ela colocou o recorte no Twitter. Ela até comenta, ela fala assim, sabendo que daria repercussão e alimentando o espírito fla-flu, a imprensa deu ênfase na fala do Dirceu. A direita vai nos dar um tranco. De um lado, a direita comemorou, do outro lado, a esquerda pirou. Mas o seu discurso vai muito além disso. A pauta verde está entre as suas prioridades, junto com a reorganização industrial que o Brasil precisa fazer. E seguido nessa linha, Dirceu puxa o nacionalismo como se fosse uma das pautas que a direita ainda poderia tomar para si. Vocês entendem o recado que ele está dando? Vamos ouvir o Dirceu. Apenas um retornismo que é importante, a questão popular, que nós queremos mudar o Brasil. E o Brasil é um país único, que tem a oportunidade de uma janela única no mundo hoje, por causa de todas as mudanças que estão acontecendo. Tudo que vocês estão ouvindo, a questão da transição energética, da transição ambiental. Então, uma coisa importante, eu ouvi o deputado do Sul lá no negócio, nós temos que ser nacionalistas, nós não podemos depender do Chile de Taiwan, não podemos depender dos fertilizantes da Rússia, não podemos depender dos IPAs, né, da indústria farmacêutica da Índia e da China, porque realmente só deu uma guerra entre a Índia. Paquistão para a indústria farmacêutica brasileira. E se a Rússia parar de mandar fertilizante para o Brasil, a agricultura nossa para. Então, essa questão da reorganização industrial nesse do Brasil não é uma questão só nossa da esquerda. A direita daqui a pouco vai levantar essa pauta. Como agora a direita está falando que precisa capitalizar o BNDES e os bancos públicos. Porque eles estão numa situação que esse juro, eles não têm capital de giro, não têm condições de construir armazéns, têm que vender a produção agrícola barata para as frentes internacionais.
Então tem uma realidade no país, a gente precisa discutir, debater. E eu não quero entrar na questão da avaliação do governo. Esse teria que fazer uma conversa, que é um problema também, né? Aí ele fala, né? Vou falar do governo. O governo é uma conversa, né, portas fechadas. Não vai falar do Lula. Só que veja, o Dirceu, ele não tá preocupado em avançar com a economia brasileira, reindustrializar, não. A preocupação do Dirceu é o quê? Cara, a população quer ver isso. Os ares no planeta estão mostrando isso. É as notas que a gente comentou. Tá desglobalizando. As pessoas vêm e se perguntam, peraí, por que a Itália tá pensando nela? Por que os Estados Unidos estão pensando nele? Por que países na Europa que estão indo para a direita estão pensando nele? Mas no Brasil, o Lula é um vassalo. No Brasil, o Lula está destruindo nossos empregos. No Brasil, o Lula só está tomando medidas para favorecer os banqueiros. Então, o Dirceu está preocupado com isso. Fala, a gente tem que pegar essas agendas. A gente tem que pegar essas agendas. Você vê que Bolsonaro, cara, ele foi lá para resolver a situação do fertilizante. A gente comenta até hoje. Até hoje a gente comenta sobre isso. E naquele tempo que Bolsonaro foi resolver a questão do fertilizante, voltou para o debate público a PL 191/2020, que era para rever a questão do Código de Mineração, para o Brasil se tornar autossuficiente em fertilizantes. Então, quando disse eu falar, a direita pode pegar esse discurso, não, esse discurso é da direita. Esse discurso é o discurso do Bolsonaro. Que você está tentando trazer para ele. Por quê? Porque dá voto. Porque é um movimento que está acontecendo ao redor do planeta. Então, eles têm que, pelo menos, ir para ficar em cima. Para falar que o discurso é deles. Ainda que a coisa não vá para lugar nenhum, pelo menos ele tem um discurso, que esse discurso traz voto. Aí você vê, em termos práticos. Isso aqui é agora, no dia 24. Tereza Cristina quer acionar CNJ e CNMP por extração de potássio. Na região de Autazes. Ex-ministra da Fazenda de Bolsonaro. E para que ela quer ter potássio? Fertilizante. Para não depender da Rússia. Eu acho que essa é a agenda que Bolsonaro já defendia. E essa é a preocupação do Dirceu. Ele quer tomar essa agenda. Mas quantas vezes a gente discute sobre isso? Quantas vezes sequer esse assunto entra no debate? Sabe, falar assim, poxa, desde o início do ano tem alguém que falou, não, vamos aqui dividir. Temos uma bancada de não sei quantos deputados, não sei quantos senadores. Vamos aqui, ó, cada um, vamos partilhar. Então, bolo grande. Ó, deputado, você tem equipe nos assessores. Você tem facilidade na segurança pública. Então, você vai para segurança pública. Você é delegado. Você, fulano, é jurista. Não, isso aqui. Pô, você foi eleito com voto do agro. Pô, cara, vai nessa comissão aí de Minas, junto isso daí, porque pô, às vezes você não tem um conhecimento, mas a tua base eleitoral, você deve ter contato com pessoas que podem te ajudar nisso. Divide o bolo. Toca uma agenda. Tereza Cristina defendeu nesta semana que o CNJ e CNMP sejam acionados sobre um suposto ativismo judicial contra a extração de potássio em Autazes, no Amazonas. Toda essa confusão, e a gente tem que ser claro, está na mão de uma única pessoa, essa pessoa que não quer o empreendimento. Então eu acho que nós temos que ir no CNJ, temos que chamar o CNJ, o CNMP aqui, conversar sobre assuntos específicos e outros mais que nós temos no Brasil. Nós precisamos cobrar. Afinal de contas, nas sabatinas que a gente faz, a gente conversa com todos, mas a gente precisa mostrar a eles o que acontece, o que o nosso país, o que o povo brasileiro perde com esse ativismo. Defesa do país, do povo. Essa agenda aqui não é só pontos positivos. Deve ser por isso que até ela é ex-ministra de Bolsonaro. Não é perfeito, né? Ela, pô, deixa eu voltar a favor do mercado de carbono. Eu vou lembrar isso por resto de 2 dias. Mas tudo bem. Aí você vê. Qual é a preocupação da esquerda? Controle! Parar edita decreto para tentar rastrear todo o gado até 2026. Isso é para se adequar às normas europeias que imporam isso no Brasil através da due diligence. Mas ele vai falar que é para coibir crimes. Tá ali, ó. Parar a edita na segunda um decreto para tentar o rastreamento individual de todo o gado do estado até 2026. Qual o custo disso? Qual o custo disso? Será criado o Sistema Oficial de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará,
uma nova autarquia, novas leis, novos cargos, novos fiscais, quem sabe uma nova indústria da multa e de perseguição. É o Debarbalho. É o Debarbalho, aliado do Lula, que o irmão é ministro das cidades. A direita quer ver o Brasil avançar, promover o patriotismo, promover a economia. A esquerda quer controle. 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 Governo Lula não pode usar o mercado de carbono como política arrecadatória. Essa foi de ontem. Essa foi de ontem. Se a turma já tá falando que não pode, é porque eles já sabem que o Lula vai fazer. O governo Lula tem pressa para aprovar o plano de regulamentação do mercado de carbono, mas a incerteza sobre o destino dos recursos que serão arrecadados gera preocupação entre deputados e provocou manifestação da Associação Brasileira de Bioinovação. O presidente executivo da ABBI, Thiago Falda, afirma que o mercado de carbono não pode virar uma política arrecadatória do governo federal. Em entrevista à coluna do Estadão e ao broadcast político, ele propõe a criação de um fundo para gerir os recursos arrecadados com a regulação das emissões. Aí se liga. No projeto, não fica claro que o foco realmente é a descarbonização? O foco do projeto de lei é sim a descarbonização, mas não está claro da forma como ele veio do Senado, qual é o destino das outorgas onerosas. Provavelmente, da forma como está hoje, no texto que veio do Senado, iria para a União, para o Lula. E aí se perde. Aí se perde. O ideal é que esse recurso seja carimbado, direcionado exclusivamente para contribuir para a descarbonização. É criar um fundo, olha só. Quem paga o carbono ganha um fundo que vai voltar para ele mesmo. É basicamente isso, como linha de crédito. Dessa forma, a gente não vai tirar a competitividade industrial e vai incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias para cumprir o objetivo do projeto. Seria formado um fundo? A nossa posição é essa. O que a BBI propôs é realmente criar um fundo com essas outorgas, com esse recurso arrecadado para financiar o desenvolvimento de tecnologias e implementação dessas tecnologias pelos setores regulados. Daí você gera um... Eu não grifei. Ciclo virtuoso. Achei muito interessante. Sabe, uma matéria sobre o mercado de carbono, o cara preocupado com gerar um ciclo virtuoso. E o economista do Banco Mundial, que a gente acabou de ver, também falando de ciclo virtuoso. Sei, achei uma expressão... No Brasil não tem coincidência, né? No Brasil não tem. Mas beleza. Eu estou arrecadando, desenvolvendo e implementando. Se não for assim, a gente corre sério risco de perder competitividade. Aí ela fala, por quê? Por que o Brasil vai perder competitividade com o mercado de carbono do Lula? E os senadores votaram a favor, por unanimidade. Porque vai estar onerando os setores. Um novo custo. Você cria na prática uma taxa adicional. Aumenta o custo de produção e não tem uma contrapartida para investir na redução de emissões. Você tá entendendo, gente? Eles vão quebrar o Brasil. Lula tá quebrando o Brasil. Para vender para quem as empresas? Eu não sei. Mas para quem tiver dinheiro para comprar. Ou, não, né? Só vai repassar o custo para você pagar. A taxa adicional é você, o trouxa, que vai pagar. E o mercado de carbono passou sem nenhuma resistência. E por isso que eu fiquei maluco. Porque é um assunto que eu tô falando desde o dia 2 de janeiro, quando a Marina anunciou em matéria da Veja. Todo mês a gente falou do mercado de carbono. Não teve uma resistência. Não teve um senador que falou isso é errado. Não. Foi unanimidade. Todos os votos a favor. Todos. Porque às vezes a direita é monotemática. E agora isso vai prejudicar a vida de todos os brasileiros. Isso pode destruir com a economia nacional. As condições de competitividade são bem distintas também. Ele fala em comparação com a Europa, por exemplo, são bem distintas. A gente não está no mesmo nível de competitividade. A gente tem um custo de operação muito maior. O custo do Brasil como um todo. E agora, além do custo que já existe... Você tem a reforma tributária, daquele jeito, com IVA gigantesco, o caos tributário está sendo criado e uma taxa extra. Prepara o teu bolso. Prepara o bolso. Mas não teve nenhum tipo de resistência. O projeto agora está indo para a Câmara. Será que na Câmara
Vai ter algum tipo de resistência? Eu torço que sim. Essa política é uma grande oportunidade para o desenvolvimento tecnológico, porque vai forçar as empresas a modernizar seu modo de produção. Forçar. Olha a palavra. Forçar. Ou você gasta dinheiro e muda, ou você está fora. Está forçando mudanças. E esse custo, gente, ninguém vai assumir. Alguém vai ter que tirar do bolso e não vai ser o dono dessas empresas. Existe uma preocupação que o governo transforme toda essa política em algo que sirva somente para engordar os cofres? Exato. Ela tem que cumprir o caráter de descarbonizar e não arrecadar. Ele está falando isso de forma contrária, mas não acho que ele está do lado, não. Ele só quer que o dinheiro, ao invés de ir para o Lula gastar, né, a União ver como é que vai gastar, que se crie um fundo para financiar quem está pagando e gerar um ciclo virtuoso. Ou seja, o cara vai ter uma taxa lá de desenvolvimento, você impõe uma nova taxa que é uma taxa que todo mundo vai pagar, mas só quem vai ter acesso, né, a esses fundos são os amigos do rei. Você penaliza todo mundo e só bonifica os amigos do rei. Porque o que está acontecendo agora é você só penaliza todos. E ninguém tem benefício. Ele quer que penalize todos e dê benefício para alguns. Eu sou a favor que não penalize ninguém. E que o Brasil continue se desenvolvendo. E veja como isso daqui é a mesma história do Banco Mundial. O Brasil não pode se desenvolver destruindo o meio ambiente. Não, meu Deus, a mãe Gaia! Tá poluindo demais! É moratória ecológica do Samuel Benchimol, não, botar com imposto de emissão de carbono. É isso, gente. Tá avançando no governo Lula. Mas a turma ainda tá presa. O comunismo Folha de São Paulo, beleza. O Lula gosta dos comunas. O Lula gosta do Folha de São Paulo. O Lula adora a Venezuela, adora o Maduro, tá trabalhando para ajudar. Mas o Lula é mais complexo do que isso. Ele é tudo isso e mais toda essa agenda de controle que tá vindo para dificultar a tua vida. Ai. Vai ficar longo se eu comentar isso daqui. Mas a gente comenta amanhã. Mas só manchete, ó. Falta de incentivo tributário é o principal entrave para a descarbonização das indústrias. Precisamos ter, né? Incentivo. É a mesma coisa que a BBI quer. Conventes da ESG nas transações tributárias. Seguindo o exemplo do BNDES, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional passa a considerar cláusulas ESG nas transações tributárias. Pedir e obtereis. E conecta com o BNDES, que estava vendo o vídeo de ontem. Mas a gente vai entrar com detalhes amanhã. A gente comenta sobre isso. Isso dá para comentar hoje. Para gente encerrar o vídeo aqui. Alguém escreveu na cartolina. 1960. O petróleo vai acabar em 10 anos. 1970. Outra era glacial em 10 anos. Em 80. Chuva ácida vai destruir as colheitas em 10 anos. Em 1990. Camada de ozônio vai desaparecer. Anos 2000. As calotas polares vão derreter em 10 anos. Nada aconteceu. Mas tudo isso resultou em mais impostos. E a gente comenta sobre isso. Tem uma da BBC Brasil e uma coisa que envolve também a agenda do Lula. Mas você consegue ver como... Assim, eu fico me perguntando, eu falo, cara, será que eu consigo mostrar para as pessoas os problemas que a gente tem? Que um problema é muito maior do que as pessoas estão imaginando. E que está avançando a passos largos, sem resistência. Não tem. Não é que teve oposição, a gente perder é normal. Perder faz parte. Mas para você perder, você tem que tentar derrotar. Mas nem isso aconteceu, pessoal. Nem isso aconteceu. Falo de coração. Olhem, isto vai impactar a vida de vocês. Medida de controle. Tratada como uma agenda prioritária pelo José Disseu. E que o Haddad está implementando com todo o apoio internacional. E é isso. Vote em mim para derrotar os petistas no IBEST. Hoje é o último dia, eu acho. Acho que amanhã, eu não sei se encerra amanhã, né? Hoje é o último dia, amanhã é o último dia e etc. Mas enfim. Se não votou ainda, vote. Meu derrotar o petismo. É um prêmio na vida, que eu nunca ganhei nada. E se gosta do meu trabalho, passar no meu canal. Então valeu. Tem um pin na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde contaremos toda essa história. Se lá na frente tudo der errado, a gente pelo menos entender porque deu errado. E não ter que recomendar. Mas por que tá tudo dando errado? Cara, vamos entender porque deu errado. Tá aqui registrado. Kimpaim.com.br.
compartilhe esse vídeo. Peço de coração, só tenho vocês para compartilhar. Espero ver vocês amanhã de novo. 4 dossiês seguidos, nunca aconteceu na vida. Não é proposital mesmo, porque vai sair surgindo assuntos e notícias. E é isso. Vamos observar o Brasil. Não vamos ser monotemáticos, não precisa abrir mão de nada, mas tem que olhar de forma um pouco mais ampla outras coisas que acontecem no Brasil. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.